A gente vai conversar agora com o professor André Cury, que vai falar para a gente sobre os principais cuidados na hora dessa inscrição, também as dicas de preparação, principalmente agora, já quem está aí no finalzinho do ensino médio, né, professor? Muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. E o pessoal já costuma se preparar logo, né? Tem gente que, inclusive, está começando antes, né? Já no segundo ano, né? Um ano antes, de fato, daquele ano final do ensino médio, já para treinar a prova, né? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, primeiramente agradecer o convite aí, né, e poder compartilhar um pouco da minha experiência com os telespectadores, com os alunos que vão fazer Enem aí, seja do ensino médio ou aqueles, ou seja da terceira série do ensino médio ou os treineiros, né, que são normalmente aí nono ano, primeira série e segunda série. Professor, e agora a gente quer saber, o Enem é uma prova muito importante, né? Para o pessoal que quer ingressar na universidade pública, também é importante para quem quer usar a pontuação na universidade privada, né, por meio do ProUni, por exemplo, enfim, do FIES e outros programas que dão acesso a esse ensino. Mas o que é que os alunos precisam fazer, assim, de primeiro já? Vou fazer inscrição hoje, a partir de hoje, o que é que eu preciso fazer para realmente começar a me preparar para essa prova? Vamos lá. Uma das preocupações que eu já vi, inclusive, né, alguns alunos eles serem desclassificados por não tomar alguns cuidados, como, por exemplo, os dados pessoais, né, CPF, e-mail, telefone, principalmente e-mail e telefone, que são os caminhos aí, né, que o pessoal do INEP vai entrar em contato com os alunos, né. Tomar cuidado também com a cidade, né, que ele vai fazer a prova, com a língua estrangeira escolhida e acompanhar, né, acompanhar a inscrição até a finalização do pagamento. Muita gente termina agendando o pagamento, agenda para uma data que ultrapassou o limite de inscrição, termina o quê? Se preparando o ano todinho e não pode fazer prova. Então, o principal aí é a questão dos dados pessoais, né? Principalmente e-mail, telefone e CPF, e acompanhar a inscrição até finalizar, né? Principalmente com a questão do pagamento também, para não cometer erros aí e não fazer prova no final do ano. E claro que você que nos acompanha pode enviar sua pergunta, seu comentário para o 988561836. Participe com a gente desse momento que durante todo o processo de preparação para o Enem é feito de diversos momentos. Como o estudante pode organizar as demandas do ensino, ou seja, aquela da terceira série, para concluir o terceiro ano do ensino médio, em paralelo à preparação para o Enem? A gente sabe que o conteúdo regular ali do ensino ele vai ser usado nessa prova, mas muitas vezes as demandas são diferentes. Então, como não focar só em um e deixar um outro de lado? Isso é uma dor de cabeça, né, para quem está tentando conciliar tudo, relembrar aquele assunto lá do primeiro ano. Normalmente, as escolas elas usam a terceira série como um ano revisional, né? Então, ele já se preocupa muito com essa questão de conciliar o que precisa ser trabalhado na terceira da terceira série do ensino médio, juntamente com o conteúdo programático, né? O que vai ser cobrado na prova do Enem. Não só a questão do conteúdo, mas as estratégias que devem ser usadas, porque o Enem hoje ele avalia de várias maneiras diferentes. Ele não só lhe avalia pela questão do conteúdo, ele avalia também no tempo de você saber fazer uma prova, porque é uma prova extensa, uma prova cansativa, né? E para isso acontecer, existem estratégias, né? É importante que o aluno saiba fazer prova. Às vezes tem alunos brilhantes na questão do conteúdo, mas falta um pouquinho de experiência na resolução e saber fazer prova, né? Isso aí interfere muitas vezes na questão do tempo. Já vi alunos brilhantes que terminam chutando aí 10 questões no final, por não estar acostumado, por não estar treinado e não ter essas estratégias de resolução bem feitas, entendeu? Professor, lembrando que a prova também ela é um reflexo de tudo que a gente vivencia, né, ao longo da carreira acadêmica, digamos assim, na escola, né? Então, é importante também que os alunos tenham essa consciência já lá no comecinho, no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, ou já ali quem está acabando o nono ano do fundamental, já pensando, já tendo essa ideia de que, mas lá na frente, daqui a 2, 3 anos, eu vou fazer a prova do Enem, então eu preciso também ir me preparando ao longo do tempo para deixar tudo também para o último ano, né? Perfeito, perfeito.
ou não, no ensino médio hoje, também boa parte das escolas, já na primeira série, né? O nono ano é aquele momento de transição, mas na primeira série já é colocado o quê? As provas no estilo do modelo Enem. Para o pessoal da terceira série é super importante eles praticarem o ano todo, realmente fazer os simulados, né? Porque a estratégia de resolução de uma prova, né, a forma como ele vai escolher para fazer a prova, existe uma regra básica, mas é um pouco pessoal, dependendo da habilidade que ele tem. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma prova do Enem hoje valendo, né, para fazer, vamos imaginar que eu vá tentar medicina, o que é que eu faria no segundo dia de prova, que na grande maioria das vezes é um dos alunos sofre mais com a questão do tempo. Minha habilidade maior é com matemática. Então, eu ia tentar resolver o maior número de questões de matemática no menor intervalo de tempo. Porque isso lhe traz tranquilidade, lhe traz segurança, lhe traz confiança. E todos sabem que isso faz total diferença na hora de fazer uma prova, né? Então, essa estratégia ela é construída durante o ano com muita prática, com muita resolução de simulados e adaptando, né? Melhorando sempre aquilo, né, que o aluno vai percebendo como dificuldade que ele pode melhorar. Professor, o senhor comentou sobre as habilidades, né? E quando a pessoa não tem uma afinidade com uma determinada área do conhecimento, como organizar a rotina para focar naquelas disciplinas que precisam de maior atenção? A primeira coisa é não desistir. Então, tem alunos que se desorganizam um pouco, né? Vamos lá, imagine, voltando, me colocando como exemplo, né? Eu não tenho tanta habilidade e não gostava. Você vai ficando mais velho, você vai começando a gostar mais das coisas. Mas eu não gostava muito de geografia, não gostava de literatura. Então, o que acontece? Termina que o aluno boicota essas disciplinas, né? Então, eu chegava em casa, vou estudar o quê? Matemática, Química e Física. No outro dia, Matemática, Química e Física. Terminava estudando aquilo que gostava mais, né? E deixando de estudar aquilo que ele precisava até mais, né? Boicotando determinadas disciplinas. Então, é super importante que ele monte uma rotina, que ele planeje, que ele execute, que ele tenha disciplina para executar e buscando estratégias para estudar aquelas matérias que ele não gosta, né? Então, se você tem dificuldade de estudar determinado assunto, determinada disciplina, né, da forma tradicional, como a grande maioria das pessoas estudam, você tem que buscar ajuda ao professor, ao orientador pedagógico, para buscar estratégias para ele conseguir estudar e trazer resultado para eles, né? Mas o fundamental aí é o quê? É montar uma rotina, é montar um planejamento semanal e seguir, não fugindo daquelas matérias que você não gostaria, porque o Enem hoje, nos cursos mais concorridos, ele procura a uniformidade, não adianta você se dar muito bem naquelas matérias específicas e mal nas outras, então ele procura o equilíbrio, é importante que você se dê bem aí em todas as matérias. É isso. Professor, para a gente ir encerrando então, para quem está nos assistindo e se inspirou aí, né, ficou sabendo agora que as inscrições do Enem já começaram e quer começar do zero mesmo agora, né? Ah, estou em casa, vou fazer o Enem, vou tentar essa vaga. Qual a principal dica então para quem está querendo aí começar agora a estudar? Porque dá tempo ainda, né? Dá tempo, né? O ideal é que tivesse começado em janeiro, mas dá tempo sim. Então a estratégia que eu daria aí, as dicas que eu daria neste período do ano é começar, né, com os Enems anteriores, começando de trás para frente. De preferência, deixar os PPLs, né, para os últimos meses aí, mas procurar fazer os Enem primeira aplicação, né, a primeira aplicação dos anos anteriores de trás para frente, começando 2025, 2024, e sempre o quê? Questões que ele enfrentou dificuldade, procurar descobrir o que foi que errou, né? E procurar entender para resolver a questão sem a ajuda da resolução. É isso. Obrigado, tá, professor André Cury, trazendo aí dicas para a gente, para você que está em casa agora, né, que está querendo fazer o Enem. Muito obrigado, tá?